Fala galera, Edinho aqui. Eu estou aqui para conversar com vocês, cara, sobre uma situação que aconteceu comigo e não exatamente sobre a situação em si, mas como o estoicismo me ajudou nessa situação, sabe? Uma situação de estresse e que quando você coloca algo em prática, né, e essa coisa começa a se tornar um hábito, provoca mudança, tá ligado? E assim, eu comecei a adotar essa filosofia estoica com algumas práticas e isso tem feito uma mudança muito positiva, meu irmão, muito positiva. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes de ir ao ponto do assunto, quero pedir para vocês o de sempre, vocês já sabem, eu sempre estou pedindo para vocês aqui seguir o canal, sininho das notificações, deixar o like e também, galera, assim, se vocês puderem compartilhar nas redes aí com a galera, o meu canal também ajuda muito, eu agradeço demais, tá bom? E o que seria, né? Assim, deve ter... Hoje em dia já está mais comum nas redes, a gente vê bastante pessoas falando, comentando, postando coisas sobre estoicismo, mas assim, deve ter bastante gente também que não faz ideia, não sabe nem o que seria isso, cara. E basicamente assim, de uma forma bem rala, falando, é uma filosofia, cara, uma filosofia vinda dos antigos. Tem autores que vão desde um imperador romano, como... Tem sempre esse ruído de fundo, né? O meu estúdio é mesmo na frente de uma rua aqui e o barulho entra mesmo cruel. Mas vamos lá. Como eu ia dizendo, existem autores estoicos que vão desde um imperador romano, que foi Marco Aurélio, que escreveu livros falando sobre estoicismo, e também vão até o Epicteto, que foi um autor que... Epicteto foi vamos dizer assim, foi um mendigo praticamente. Ele foi preso e tal. E também foi um autor estoico, também escreveu livros a respeito do estoicismo. E é uma filosofia que fala sobre um modo de vida, sabe? Um modo de vida que você ter um autocontrole sobre si mesmo, entendeu? Tem que aprender que as coisas que não estão sob seu controle, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que ter uma vida mais calma, tranquila e plena. Basicamente, de uma forma bem rala, basicamente isso. Eu não sou um expert, não. Eu sou apenas um cara que gosta do assunto, consome conteúdo sobre o assunto. Também não sou um cara que leu livros do estoicismo, não. Eu não vou mentir para vocês, eu vou dizer, eu li Epicteto, eu li Sêneca, eu li Marco Aurélio. Marco Aurélio eu até comecei, mas não terminei. Não terminei o livro dele não, que são as meditações, né? O livro de Marco Aurélio eu até comecei, mas eu nem terminei, cara. Hoje em dia eu já fui, cara, um cara mais de leitura, sabe? Mas ultimamente, cara, essa vida moderna é foda, é cruel. A gente fica com essa loucura da correria do dia a dia e, infelizmente, cara, o hábito da leitura eu fui perdendo com o tempo. É foda, mas enfim. Aí, cara, assim... Eu sempre gostei do assunto, vi notas, vi pessoas comentando sobre o assunto, né, especialistas da filosofia. Mas aí, cara, de um tempo pra cá, eu sempre de manhã eu tinha um hábito de ligar o YouTube e deixar alguns vídeos rolando, né? E enquanto eu tomava um banho, escovava meus dentes, comia alguma coisa. E aí tinha sempre algum dia ou outro, tinha um vídeo de algum falando sobre estoicismo, né? E caí num vídeo que tinha lá 10 práticas para você fazer no seu dia a dia que o tornava uma pessoa mais calma, tranquila. E aí, assim, eu também tenho, eu confesso para vocês, também tenho um defeito muito grave, cara, que é meu nervosismo, sabe? Eu sou um cara muito nervoso, meu. Situações de estresse me colocam sempre à prova, porque quando eu me estresso, eu fico logo muito nervoso e para mim, eu nunca consigo ter, sabe, aquele controle nesses momentos. E esse vídeo que eu cheguei nele, tinha lá 10 práticas estoicas para você ter autocontrole sobre si mesmo em situações de estresse, né? O que você tem que fazer para, né, ter esse autocontrole. E aí, isso me interessou muito e meu irmão, eu coloquei isso em mente, meu irmão, para me tornar isso realmente algo que real para mim, eu tenho que colocar essas coisas em prática, né? Não adianta só eu ler ou eu só consumir o conteúdo, não. Eu tenho que colocar em prática, né? E aí eu peguei essas 10 práticas estoicas e comecei a colocar em prática, né, no meu dia a dia. E é um passo a passo, né? É um passo a passo
10 pontos. E aí, assim, eu tô no quinto passo, sabe? No quinto passo, agora, eu fiz o seguinte, assim, pra mim. A cada uma semana eu ia repetindo a mesma coisa, né? Por exemplo, o primeiro passo, que pra mim é basicamente o mais importante, o seu primeiro pensamento do dia ao acordar é o mais importante de todos. Esse é o primeiro passo. E aí eu passei uma semana inteira repetindo isso, sabe? Todos os dias eu acordava e fazia a mesma coisa, mentalizava o meu primeiro pensamento, tem que ser o mais importante, é a partir dele que eu vou desenvolver meu dia. E fui repetindo isso. Na segunda semana tinha o segundo passo e eu fazia os 2 passos, né? O primeiro e o segundo. O terceiro, repetia o primeiro, o segundo e aí incluía o terceiro, né? E eu tô no quinto agora, tá ligado? E assim, esse primeiro passo, cara, que eu passei uma semana repetindo e todos os dias, quando eu acordava, eu não pegava mais o celular, eu não ligava o computador, não ligava nada. Meu primeiro passo era me levantar e meio que dar uma meditada, sabe? Ficava só comigo mesmo, até assim. Quando a gente acorda, né, tem aquele despertar que você tá meio lesadão, tá meio grog, e aí você vai despertando, né? Pois é, esses primeiros momentos do dia, eu tô repetindo isso diariamente, cara, isso tem feito uma diferença grande. Eu sento, mentalizando comigo mesmo o que é que eu quero pro meu dia, até eu estar realmente desperto. E assim tem seguido, né, os meus dias ultimamente, cara. E, irmão, a diferença tem sido grande, meu irmão, no meu comportamento, no meu dia a dia, como eu interajo com as pessoas, sabe? Como eu converso, como eu reajo a situações tranquilas, situações não tão tranquilas, situações de estresse. E aí chegou exatamente, essa semana agora aconteceu uma situação muito estressante comigo, cara. Que em outros tempos, mais antigamente, eu teria reagido muito mal, meu irmão. Teria me estressado muito, teria passado o dia inteiro, meu irmão, tratando pessoas mal, sendo ignorante, e isso me faria um mal enorme, meu irmão. E quando aconteceu isso essa semana, cara, eu fiquei numa calma, numa tranquilidade, eu ficava o tempo todo mentalizando as coisas que eu tava aprendendo com o estoicismo, né? Tá ligado? E principalmente assim, eu tô no quinto passo agora, e o quinto passo diz o seguinte: o quinto passo diz que é na adversidade que você demonstra ser quem você é de verdade. E eu ficava o tempo todo pensando nisso, meu irmão, eu tô numa situação de estresse aqui, e é agora que eu demonstro ser quem realmente eu sou, meu irmão. E, meu irmão, isso me fez ter uma paz de espírito, de me concentrar e resolver a situação. Aí, tanto que no mesmo dia foi resolvido. Chegou no final do dia, estava com a minha namorada e ela disse pra mim: eu tô impressionado como tu tá calmo num dia como o de hoje, porque há uns tempos atrás tu teria reagido, tu estaria uma pilha de nervos, estaria indignado, com raiva do mundo, e não, tu tá aí calmo, tranquilo, parece que não aconteceu nada. E eu confirmei com ela, né? Não tem toda razão, eu mesmo tô impressionado comigo mesmo. No final do dia eu parei e pensei: caralho, meu irmão, eu tô tranquilão, né, mano? Tô tranquilão. A situação foi de estresse, me causou prejuízo, um prejuízo que eu não esperava, mas ao mesmo tempo eu sou um cara que sou bastante controlado com as minhas finanças. Eu tô sempre preocupado em ter uma reserva. Eu tinha uma reserva e a reserva resolveu a situação. E tá aí, meu irmão, tô de boa, tô tranquilo, não me estressei, não tratei ninguém mal. A situação foi resolvida lá na hora e saiu tudo bem, meu irmão. Passei o restante do meu dia tranquilo, calmo. Claro que, né, tem o prejuízo que a gente toma com algumas situações, mas faz parte da vida, meu irmão. Isso faz parte da vida, sim, meu irmão, tá ligado? E isso, cara, é uma situação básica do estoicismo. É você entender que tem coisas que não estão sob o seu controle, cara. E quanto a essas coisas que não estão sob o seu controle, que acontecem, que você não pode controlar, meu irmão, você tem que aceitar, cara, e manter o seu, sabe, a sua calma, a sua paz de espírito. Você não pode perder o seu controle, porque você está só numa situação que você não controla. As coisas acontecem constantemente. E você tem que estar preparado para essas situações. E, meu irmão, eu estava preparado, eu posso dizer, eu estava preparado. Eu dei uma vacilada, mas assim, que me causou a situação, mas depois, para resolver, eu estava preparado, meu irmão. Pode ter certeza. Opa.
E foi isso, cara. Era sobre isso que eu queria conversar com vocês aqui. E o título do meu vídeo, eu faço uma pergunta, né? Dá pra colocar em prática de verdade o estoicismo? E assim, cara, eu não sei se na integralidade, né? Eu já vi vídeos também de uma galera falando que não dá para viver na prática o estoicismo, que na vida moderna de hoje não tem essa condição. Mas assim, cara, eu acredito que pode não ter na integralidade da filosofia, mas se você colocar ali alguns pontos que são básicos, cara, como eu estou fazendo, né? 10 passos para você ter autocontrole, meu irmão, funcionou muito bem para mim e tá funcionando, meu irmão. Tá causando uma mudança na minha qualidade de vida, no meu bem-estar, sabe, no meu autocontrole, e tá fazendo muita diferença. Para mim tá dando para vivenciar, sim, pelo menos um passo a passo, né? Um aprendizado sendo colocado na prática, não só lendo livros. Vou tentar. Eu ainda coloquei isso como meta para mim também, terminar de ler Meditações de Marco Aurélio, ler algum livro de Sêneca, outro de Epicteto, e me aprofundar sobre o assunto, mas assim, porque eu gosto mesmo, é algo que me faz bem, sabe, ler sobre esse assunto. Mas dá sim, cara, dá sim. Se você colocar e tentar ter uma vida simples, tranquila, sem nada de exageros, eu acho que dá sim para você ter uma vida baseada no estoicismo. Ser um estoico deve ser maneiro, mano. Pois é isso, galera. Vou ficando por aqui nesse vídeo e agradeço a todos que assistiram até aqui. Valeu, galera. Abraço, até a próxima.